tarde, Santa Maria. Começamos agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na Rádio CDN. Eu sou a jornalista Camila Cunha, o nosso programa conta com a técnica do Marcelo Cabala e do Sandro Cidade, a produção é da Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais sobre algumas das personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação de Santa Maria e também da região. Nós estamos ao vivo pela Rádio CDN, mas você também pode nos acompanhar em vídeo pela TV Diário no canal 26 ou 526 da NET e também no canal do YouTube do Jornal Diário de Santa Maria. E para falar um pouquinho mais sobre a nossa entrevistada de hoje, a gente volta para o ano de 1994. Vamos aos fatos no mundo. Neste ano, a seleção brasileira de basquete feminino conquista o título inédito de campeã mundial após derrotar a equipe da China em Sydney, na Austrália. E a seleção brasileira de futebol conquista o tetracampeonato mundial na Copa do Mundo, realizada nos Estados Unidos. Este é o ano da estreia do sitcom Friends na Americana, apresentada pela rede de televisão NBC. Neste ano, um novo plano econômico muda a moeda brasileira do Cruzeiro Real para o real. E este também foi o ano da estreia do programa Xuxa Park, comandado pela apresentadora Xuxa. Neste ano, Fernando Henrique Cardoso era o presidente do Brasil. Em Santa Maria é criada a Fundai, Fundação Educacional e Cultural para o Desenvolvimento e Aperfeiçoamento da Educação e Cultura. Neste ano, faleceu Hélia Mussói Varela, diretora da Academia Musical Carlos Gomes, professora de música, também Iberê Camargo, artista plástico de Restinga Seca, e Ayrton Senna, piloto da Fórmula 1. Neste ano, nasceram Harry Styles, cantor britânico, também Dakota Fanning, atriz e modelo americana. E no dia 6 de março, agora, quase uma aniversariante, nós temos aqui, aniversariante da semana, nasceu a nossa convidada de hoje, a Marinara Pinto. Mari, seja muito bem-vinda ao DNA, um prazer te ter aqui agora em Santa Maria, veio aqui conversar com a gente. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui contigo, estar aqui no programa, adorei o convite. A gente que agradece. Mari, de acordo com algumas informações, a produção fez um pequeno resuminho sobre a tua trajetória. Eu vou ler e a gente vai conversando, tu vai dizer mais ou menos por aí. Tá bom. A Marinara é filha do Antônio Carlos Brandlin Pinto e da Janice de Almeida Pinto. Tem uma filha de 8 anos chamada Martina. Se mudou para Santa Maria aos 13 anos. Aos 16, entrou na sua primeira faculdade e passou por algumas experiências acadêmicas até se encontrar na psicologia. É psicóloga formada pela Universidade Franciscana, pós-graduada em terapia cognitivo-comportamental pelo Cognitivo. É mestre em saúde materno-infantil pelo FN. Logo começou a pós e o mestrado veio a pandemia. Com isso, acabou alfabetizando a sua filha com a ajuda das aulas online. Começou também a atender as pacientes de forma online. Desde então, trabalha com a psicoterapia online e é apaixonada pelo seu trabalho. Divide a atenção entre a criação da Martina, o trabalho de psicóloga clínica e o trabalho também como influenciadora, que começou a ganhar mais visibilidade a partir do ano de 2019. É uma pessoa tranquila, acolhedora e flexível. Busca uma vida mais leve e tranquila. Gosta de se alimentar bem, fazer atividades físicas, passear, sair com a sua pequena e também com o namorado Matheus. Adora um cafezinho, ler um bom livro. Nas horas vagas gosta de ler romances, passear por aí, porque ajuda a espairecer. Ama saladas, comidinhas mais leves, mas quando sai para jantar, adora experimentar risotos e novos sushis. Mais ou menos por aí, Mari. Isso deu uma resumida? Exatamente. Conseguiram entender. Fazer uma síntese. Exato. E aí a gente vai passando por esses pedaços. A gente tem aqui um DNA origem, Mari, onde a gente volta no tempo. Então eu queria perguntar sobre a Marinara criança. Aonde tu nasceu? Quais são as tuas lembranças mais antigas dessa época? Eu nasci em Itaqui, uma cidade no interior, onde os meus pais têm uma fazenda lá, e eu morei o primeiro ano da minha vida na fazenda, então eu sempre tive esse contato com a natureza. Eu sou a filha mais velha, tenho 3 irmãos mais novos, e a gente sempre teve esse contato muito grande, tanto com a natureza quanto com a família, e cresci assim, de uma maneira bem simples, bem tranquila. Eu me lembro que nesses momentos na fazenda, eu aprendi a ler com 6 anos e sempre gostei muito.
enfim, é o que eu trago até hoje, né? Adorava ler, adorava escrever, era uma criança também bem tranquila. E fui me desenvolvendo também com os meus irmãos. A gente tem bem pouquinha diferença de idade, foi de 2 em 2 anos, então eles são meus melhores amigos desde sempre. Que legal. E Mari, aí quando a gente fala na profissão, nem entrando ainda na psicologia, mas tu criança, já existiam alguns traços da carreira que tu iria seguir? Tu percebia, não? Alguém percebia qual área a Mari se encaixava desde pequena? Eu acredito que sim, eu acredito que a minha personalidade tem muito a ver com a minha profissão, com as funções que eu tenho hoje. Eu sempre tive essa característica de ser cuidadora, de me importar muito com as pessoas, de ter empatia. Então, eu sempre cuidei muito dos meus irmãos desde pequenos. E eu tive um irmão que nasceu quando eu já tinha uns 11 anos e ele era assim como um filho para mim. Eu sempre quis ser mãe também, desde quando eu era criança. Então, eu acredito que tudo já vinha se mostrando com o tempo. Eu também sempre gostei muito de ler, de escrever, o que faz bastante sentido hoje na minha profissão. Essa questão do acolhimento também, né? Exato. E aí, chegou a hora, a Mari ficou em Itaqui, veio parar em Santa Maria. Agora, hoje em dia, eu já vi que tem uma vida de várias cidades nesse currículo. Mas saindo de Itaqui, tu veio parar em... Tu lembra de quando tu chegou em Santa Maria? Sim, lembro exatamente. Quais os impactos, assim? O primeiro dia. Eu lembro que eu também sempre tive, além dessas características que eu trouxe, eu sempre tive uma sede de independência muito grande. Eu sempre quis sair de casa, sempre quis estudar, sempre quis ter uma carreira. E na cidade onde eu nasci, não tinha muito acesso a boas escolas, não tinha faculdade na época. E as pessoas costumavam vir da cidade aqui para Santa Maria para estudar. Geralmente na faculdade. E eu pedi para os meus pais para vir no ensino médio, já queria fazer a escola aqui. E eu sempre fui, assim, me perguntou como as pessoas me viam, eu me lembro muito das pessoas me vendo como uma criança muito madura, muito responsável. E aí meus pais toparam, falaram, tá, tudo bem, pode ir. E eu tinha 13 anos quando eu terminei, eu comecei o colégio um pouquinho adiantada. E eu fiz 14 e já comecei o ensino médio aqui em Santa Maria. E eu lembro que os meus pais, eu morei uns meses, talvez um ano, com a minha madrinha e com o meu padrinho, que estavam aqui, tinham acabado de se mudar, e depois eu comecei a morar sozinha. Desde bem nova. Desde bem novinha. Eu lembro, assim, do apartamento que eles fizeram, assim, tudo coloridinho, que eu sou bem cuidadosa também com as coisas, com os detalhes, assim, e eles sempre respeitaram muito isso. Então, eu vim e comecei a fazer um ensino médio aqui. E se tu entrou com 14 anos, eu vi tu entrou na faculdade com 16, bem cedo para se fazer uma escolha. E aí a escolha não foi bem certeira no início? Como que foi essa parte? Nem um pouco. Foi super importante, eu não me arrependo de nenhuma das minhas escolhas. Mas eu sempre tive também um contato com questões mais artísticas mesmo, assim. Eu gostava de moda, gostava de arte. E eu queria fazer faculdade de moda com 16 anos. E não tinha aqui em Santa Maria, agora tem na Universidade Franciscana, mas não tinha. E aí eu fui fazer na Uniriter, lá em Porto Alegre. Só que naquele momento, com 16 anos, morando em Porto Alegre, já não me adaptei tão bem, assim. Achei que era uma cidade muito grande, acabei sentindo falta de Santa Maria. E também aconteceu que logo que eu vim para Santa Maria, meus irmãos vieram também. E aí eu senti falta também de ter esse contato com eles e acabei voltando. E aí eu fiz design de produto ali na UFN, porque não tinha ainda o design de moda. E foi ali que eu encontrei a psicologia. Em que momento te veio o insight de que a carreira, porque tu ainda estava na parte da moda, ali, o design, que se aproximava mais dessa parte da criação, do universo fashion, né? Em que momento veio o insight de psicologia, talvez seja? Vou ser muito honesta contigo. Eu adoro, tenho assim um gosto muito significativo para artes, coisas nesse sentido, mas não tinha habilidade nenhuma. E no design de produto eu fiz vários amigos, eu adorava estudar aquilo ali, mas quando eu ia aplicar, eu não me sentia muito boa. E eu lembro que num semestre eu fui mal em várias matérias ali, era um sofrimento para mim entregar algo que fosse realmente bom. Eu via os meus colegas e eu pensava, nossa, assim, incrível. Produtos incríveis, mas os meus não acompanhavam. E teve uma matéria de psicologia que eu nunca esqueci. E eu estudei, fui super bem naquela matéria. E aí foi que eu comecei a conhecer um pouquinho mais sobre a área, né? Eu não conhecia, não tinha ainda um contato muito grande com a psicologia. E aí eu fui me apaixonando. E aí fez todo sentido também em relação às minhas habilidades.
Sim. E aí as coisas se encaixaram e tu te encontrou na psicologia. Na psicologia. Em que momento vem a Martina, né? Porque tu é jovem, então não demorou muito nesse momento. Em que momento surgiu a Martina? E para quem acompanha a Marinara, a Martina é bem uma extensão da Marinara. Ela tá sempre ali, aquilo é muito presente. Então a impressão que eu tenho é que eu sigo vocês duas, tá? Eu não sigo só a Marinara. Exato, a Martina E sobre a tua gravidez? próxima. Eu já vi que tu já ficou emocionada. Eu me emociono. Como eu te disse, sempre foi meu sonho ser mãe e ser mãe de uma menina. Tanto que quando eu fiquei grávida, eu tinha certeza que a Martina seria uma menina. E a Martina veio, não foi uma gravidez planejada, mas extremamente desejada. Assim que eu soube que ela viria, eu fiquei muito feliz. Só que eu não tinha ali um ambiente muito favorável para isso, porque eu tinha acabado de começar a faculdade de psicologia. E como eu tinha acabado de me encontrar também na psicologia, eu fiquei com medo. Pensei, nossa, eu não quero perder esse vínculo. Eu tinha muito medo de parar a faculdade para ter o parto, a licença maternidade. Não sabia o que precisaria abdicar. Exato, e não voltar. Então eu levei sempre muito a sério a faculdade e a criação da Martina e me prometi para mim mesma que faria os dois. Então foi uma dedicação extrema, assim, eu abdiquei de várias coisas em relação à adolescência mesmo, sair, socializar, mas foi uma escolha totalmente consciente, assim, a Martina veio e eu acredito que, assim, da maneira que aconteceu, veio num bom momento porque eu cresci muito com a Martina e a gente vem crescendo juntas, né? Hoje ela tem 8 anos e nós somos melhores amigas e realmente a gente tá sempre junto, a gente se sente também parte uma da outra. Sim, eu me reconheci bastante na tua fala também. Mari, seguindo, agora já tá quase na hora do intervalo, mas quando a gente fala na maternidade, e depois eu entro na parte das redes sociais e tu dividir isso, eu vejo tu falando uma parte muito interessante e também dolorosa, mas tira aquele estigma de todo aquele romantismo através da maternidade, da parte difícil e da solidão da mãe que não tem uma rede de apoio. Quando tu te viu nessa situação, o que tu te recorda disso, de como foi esse período? Exato, foi bem difícil e foi exatamente nesse momento que foi surgindo o meu trabalho nas redes sociais, porque eu me sentia muito sozinha. Então as minhas amigas eram todas muito jovens, seguiram ali fazendo o que elas faziam, e eu entendi que para ser a mãe que eu queria ser para Martina, eu ia ter que abrir mão disso naquele momento. E como eu te disse, foi uma escolha consciente, mas dolorosa também, assim, eu via muitas pessoas vivendo várias coisas que eu não poderia viver, mas eu sempre tive em mente que em algum momento eu iria viver e que valia a pena porque eu estava feliz vivendo o que eu estava vivendo. Só que foram várias habilidades que eu fui desenvolvendo que eu ainda não tinha, né? Embora assim eu já tenha cuidado dos meus irmãos, eu seja madura e responsável, é uma dedicação totalmente diferente, né? Assim, ter um filho exige é uma demanda muito grande. E sem rede de apoio, ainda mais, né? Hoje eu já consigo, a Martina é maior, já tem uma rede de apoio maior, eu já consigo viver a maternidade com mais tranquilidade, mas nem sempre foi assim, porque na faculdade era em turno integral e eu cuidava dela praticamente sozinha. Então eu lembro, assim, de ficar muito, muito cansada, assim, muito esgotada, e eu tinha o maior cuidado para não passar isso para ela, assim, para não, assim, deixar que transparecesse algo negativo para ela. E para isso também eu comecei a ter que me cuidar bastante também para poder entregar, né? Algo positivo para ela aquela também. Aquela coisa de que a mãe precisa estar bem para que passe isso para a criança, né? Eu me dediquei muito a mim também. Sim, que faz todo sentido, e a psicologia, depois nós entramos nesse mérito. Mas a gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já. Hoje estou conversando com a psicóloga Marinara Pinto. Voltamos já já com o DNA. Momentos únicos merecem ser celebrados com carinho, atenção e exclusividade. E nós estamos aqui para auxiliar você a encontrar o presente ideal. Não importa qual seja a comemoração, nós somos a Afinitar e trabalhamos com cestas personalizadas e produtos exclusivos para o dia 8 de março, Dia da Mulher. Preparamos lembranças memoráveis para surpreender sua amiga, esposa, namorada ou colaboradora. Para saber mais, acesse afinitar.com.br ou nas redes sociais @afinitarcestas. Nós entramos na sua casa, no seu carro, no seu trabalho para falar sobre qualquer assunto. Com coragem, opiniões firmes e muito bom humor. O nosso encontro é sempre de segunda a sexta, às 13h30, aqui na CDN. Jogo de cintura, comigo, Fabiana Sparrenberger, e uma mulherada de sucesso.
Daniela Minello, Deborah Evangelista e Daniele Bressan. Vem pro time, vem! No programa Meu Pet é Pop, o seu melhor amigo tem o espaço que merece. Todos os sábados na TV Diário e Rádio CDN, às 15 horas, uma edição inédita do Meu Pet é Pop. Não perca! A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55 3213 7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$25 no Barranco Lanches. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Nós entramos na sua casa, no seu carro, no seu trabalho para falar sobre qualquer assunto. Com coragem, opiniões firmes e muito bom humor. O nosso encontro é sempre de segunda a sexta, às 13h30, aqui na CDN. Jogo de cintura. Comigo, Fabiana Sparrenberger e uma mulherada de sucesso. Daniela Minello, Deborah Evangelista e Daniele Bressan. Vem pro time, vem! No dia 11 de março, o pôr do sol da Zagaia é em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Isso mesmo, no dia 11 de março, te esperamos para comemorar o Dia Internacional da Mulher com muita cerveja especial. As mulheres que forem à Zagaia vão ganhar um copo personalizado. E mais, música ao vivo com Marcelo Massari. A gente te espera das 15 às 20. Beba local, beba melhor. Zagaia. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha, sigo aqui ao lado da minha entrevistada de hoje, a psicóloga Marinara Pinto. No primeiro bloco, nós estávamos conversando sobre a infância, ela me contou sobre a gravidez, falamos um pouco sobre a solidão da maternidade sem uma rede de apoio e todo o embasamento que a Mari tem da psicologia para falar e ajudar sobre isso. Antes da gente entrar nessa parte da maternidade, Mari, tu faz a terapia com base na terapia cognitivo-comportamental. Isso. Hoje, felizmente, a saúde mental virou uma pauta mais popular que se fala mais sobre isso. Mas confesso que às vezes as palavras elas causam uma estranheza nas pessoas em saber o que realmente se trata, como que é uma terapia voltada para essa parte do cognitivo comportamental. Claro, a terapia cognitivo-comportamental é o que a gente tem hoje como maior evidência científica para o tratamento de vários transtornos, ansiedade, depressão, e ela tem todo um embasamento teórico que ajuda a trabalhar essas questões e entendendo todas as crenças da pessoa em relação a ela, em relação ao mundo e trabalhando também a questão do comportamento. Então ela entende ali as crenças, os pensamentos, aprende também a regular a emoção e também trabalha ativamente em relação ao comportamento para ter essa mudança na vida mesmo. É uma terapia bem prática e bem participativa, assim, não é algo assim que eu fico assim ouvindo em silêncio minhas pacientes. Não tem aquela ideia do divã que tu só fala e não, essa teoria é um pouco diferente e a que eu trabalho, a terapia cognitivo-comportamental, ela é bem ativa. Então, as minhas pacientes trazem as questões delas, a gente trabalha junto, assim, é 50% eu, 50% elas e a gente vai construindo ali de acordo com a necessidade de cada uma. E para quem tu indicaria, por exemplo, assim, esse paciente eu acho que vai se adaptar bem com essa base do cognitivo, do comportamental, esse eu já acho que sim,
Para quem seriam os pacientes indicados para esse tipo de terapia? A TCC, ela é indicada para pessoas que têm diversos transtornos, como ansiedade, depressão, toque. Vários transtornos são trabalhados a partir de protocolos, mas também, assim, o que eu considero importante para que a pessoa entre nessa abordagem de terapia é que ela esteja disposta a trabalhar essa mudança. Não, como eu disse, não é algo que ela vai ficar ali falando e não vai se fazer nada a respeito. É algo que ela precisa estar ali ativa. Então, alguém que esteja realmente aberta a melhorar, a buscar evoluir, a trabalhar suas questões, claro, né, no tempo de cada um, com sensibilidade, mas que esteja ali envolvida realmente no processo de melhora, né? E quando a gente fala que hoje é uma pauta que a gente vê mais falando, inclusive teve até uma polêmica esses dias no Big Brother, que alguém falou banalizando, tu precisa te tratar, vai fazer terapia, e hoje a gente vê vários memes relacionados à terapia, à saúde mental, e isso, de alguma forma, inibe as pessoas, né? Existe um certo preconceito. E quando se fala em ansiedade, tu falaste, eu pensei no gancho de todos nós somos pessoas que têm o sentimento da ansiedade, e quando eu percebo que isso se excedeu, que eu preciso tratar isso com um profissional. Isso é bem importante a gente falar mesmo, né, Camila? Porque as pessoas afastam a terapia quando pensam como um grande problema, né? Não são todas as pessoas que precisam de terapia, tem várias pessoas que conseguem desenvolver habilidades, conseguem desenvolver autoeficácia e conseguem lidar ali com seus problemas, questões sem grandes dificuldades. Mas várias pessoas podem fazer terapia mesmo sem ter ali um diagnóstico, um transtorno, porque, como tu disse, a ansiedade, ela é uma emoção como qualquer outra, todo ser humano tem, e a gente percebe que ela está se tornando disfuncional quando ela traz dificuldades para a vida da pessoa, quando ela começa a ter sintomas físicos, assim, começa a ter taquicardia, começa a ter tonturas, enjoos, tem vários sintomas físicos que podem aparecer, mas também emocionais, da pessoa perceber que, por exemplo, ela tem ansiedade de fazer tal coisa e evita fazer essa determinada coisa, que daí ela já vai vendo que causa prejuízo ali na vida dela e ela pode buscar ajuda. Quando essa ansiedade te barra de fazer alguma coisa, né? Exato, vai limitando ali os teus comportamentos, o teu desenvolvimento, traz um prejuízo mesmo, né? E a pandemia potencializou muito isso, mas a pandemia, se é que se pode usar uma expressão com essa mesma palavra, na mesma frase, o que ela trouxe de bom, digamos assim, essas profissões que agora se tornaram online. Talvez isso seja um caminho que veio para ficar. Tu começou a clinicar online? Sim, comecei a trabalhar com a psicoterapia online, exclusivamente com mulheres na pandemia. E foi incrível porque aproxima muito, né? Não se falava tanto sobre terapia online, não se falava tanto sobre terapia, saúde mental. E hoje eu percebo que as pessoas entendem muito mais a importância. E é muito simples, é muito mais fácil o acesso, né? Eu percebo assim, por exemplo, eu atendo só mulheres. Todas elas com uma rotina ali de casa, de filhos, de trabalho, estudos, várias demandas. E elas encaixam no dia delas um momento para encontrar comigo na videochamada, que muitas vezes é no carro, muitas vezes é andando na rua, muitas vezes... E que se tivesse que se deslocar, talvez não conseguiriam colocar dentro da rotina esse tempo, né? Eu tenho o maior orgulho das minhas pacientes porque elas são muito dedicadas. Elas podem ir pra praia, elas abrem o celular na praia para fazer a terapia. Que legal. E Mari, tu acha que esse é um caminho que veio para ficar? E para as pessoas... Quem questiona, assim, que nunca fez nada online, uma consulta, se não faz falta a presença, o físico, o que tu responderia nessa questão? Eu sou muito questionada em relação a isso e eu sinto que o vínculo ele é construído da mesma forma, como se eu estivesse vendo pessoalmente a pessoa, porque tu encontra ali semanalmente a pessoa, ela divide as coisas mais íntimas da vida dela contigo, a gente vai conversando sobre várias coisas, eu também sou muito aberta com as minhas pacientes, então tudo eu vou esclarecendo, vou facilitando a compreensão dela sobre o processo e a gente vai construindo um vínculo que é assim como o presencial, né? Não vejo assim que traga algum prejuízo. A tela não impede isso, né? De que se construa esse vínculo e facilita essa coisa de adaptar os horários. Acho que é algo benéfico e que veio para ficar em muitas profissões também, né? Aquela história que dizem assim, fazer uma reunião que a gente resolve em um e-mail, né? A pandemia trouxe isso. Mari, e quando a gente fala em vínculo, eu
pergunto sobre as redes sociais, porque ali tu criou um vínculo também com muitas pessoas. Queria que tu nos contasse qual o início que tu pensou em realmente te expor, porque é assim uma exposição e tu contou coisas pessoais da tua vida, divide esse teu dia a dia. Em que momento tu pensou, esse pode ser um caminho também? O momento que eu percebi que poderia ser um caminho foi quando já estava acontecendo, quando eu já estava trilhando esse caminho, porque na verdade foi algo bem despretensioso. Eu comecei a postar algumas coisas da Martina, da maternidade, como eu me sentia, muito como uma conversa, porque como eu te disse, eu me sentia muito sozinha. E aí eu dividi algumas coisas de maternidade, outras mulheres conversavam comigo sobre isso. Comecei a criar laços que eu entendia também como um vínculo ali sincero, como um presencial, e as coisas foram acontecendo nesse sentido, e eu entendi também que eu poderia dar voz a várias outras coisas, assim, que eu entendia como importantes. E, por exemplo, antes se tinha algumas limitações sobre redes sociais, sobre publicidade de algumas profissões, principalmente as profissões da área da saúde, né? Sim. E hoje, no total, nós vemos muito conteúdo da psicologia na internet. Tu acredita que seja uma ferramenta benéfica? Eu acredito, muito importante, porque a gente consegue levar conhecimento para várias pessoas que não... Porque a gente entende ali, estuda tudo aquilo, entende como... Óbvio, né? Algo corriqueiro, mas tem várias pessoas que não entendem quando precisam de terapia, não entendem que podem mudar várias questões ali, que não precisam ficar em sofrimento. Eu percebo que tem muita gente que tem, inclusive, ansiedade, que lida ali com sintomas e que acha que é assim, que faz parte da personalidade, que tem que viver dessa forma. E é algo que tem tratamento, né? Algo que pode ser solucionado, algo que talvez pode ser falta do conhecimento. Do conhecimento, então eu acredito que aquilo... aproxima muito. E foi uma surpresa para mim também na pandemia, falar mais sobre psicologia e ser tão bem recebida, porque não tive, na faculdade, não se falava sobre redes sociais, na verdade até eu ouvi muito que o psicólogo tinha que se colocar numa posição muito neutra, muito discreta, e eu me questionei na faculdade, eu pensava, não sei se eu vou conseguir ser psicóloga, porque eu sou tranquila, sou na minha, mas eu também não sou muito neutra. Eu falo mesmo, não vou ficar em silêncio ali ouvindo tudo. Isso é uma coisa que acontece em várias profissões, mas na tua talvez bastante, de falar sobre a exposição. As pessoas até perguntam assim, mas e se a tua paciente te ver na internet contando sobre um caso pessoal? Como que tu responderia? Eu já vi tu falando sobre isso, achei interessante. E na terapia cognitivo-comportamental, inclusive a gente pode trazer a exposição como uma técnica. Claro, né, assim, de acordo com a necessidade de cada paciente e trazendo algo que realmente a gente acredita que vai contribuir para o tratamento. Mas não se entende que é um problema que o paciente te conheça, saiba sobre ti, sobre o que tu gosta. E eu tinha essa insegurança, porque não foi algo que eu aprendi na faculdade, eu aprendi na prática mesmo. E eu fui muito bem recebida, assim, quando eu comecei a trabalhar e divulguei ali no meu Instagram, e as meninas já acompanhavam todo o meu processo de faculdade, de estudos, de pós, do mestrado, eu fui muito bem aceita. E isso me deixou muito feliz, assim, muito realizada, porque eu pensei, bom, eu posso fazer esse trabalho, posso ajudar pessoas e posso ser eu mesma também. Isso não vai prejudicar. E muito pelo contrário, sabe, Camila? Eu acho que me ajuda muito, porque quando as meninas chegam até meu consultório, as minhas pacientes vêm todas do Instagram. Elas já me conhecem e elas já se sentem à vontade. Então elas já vêm, essa parte do vínculo ali, tu já adiantou ela. já otimizei o tempo, sem querer, mas super funcionou. Então elas se sentem muito à vontade. Isso é muito interessante. Agora, eu já ia emendar outra pergunta, mas a gente precisa ir para um rápido intervalo e voltamos já aqui no DNA, a gente conversando sobre psicologia e redes sociais com a Marinara Pinto. Voltamos já. A saúde é a chave para uma vida tranquila. Por isso, a KL oferece planos de seguros de vida dedicados à saúde da mulher e do homem. Essas apólices te apoiam nos momentos mais difíceis, como em casos de diagnóstico do câncer de mama e câncer de próstata. Conheça esses e outros seguros em nosso site e redes sociais ou pelo número 3222-8444 e em Santiago no telefone 3251-0144. Quer falar com a CDN? Sugerir uma reportagem? Participar da programação? Mande um recado para o WhatsApp 55 991 36 2472. Rádio CDN 93.5 FM. 24 horas ao lado da comunidade.
saúde mental virou propósito de vida e um objetivo cada vez mais perseguido. Por isso, o programa Faz Sentido convida você a refletir sobre essas questões e começar a construir o mundo que você quer a partir da sua transformação. É fácil? Claro que não, mas é também a maneira mais assertiva de conquistarmos dias mais leves e saudáveis. Eu, Fabiana Sparrenberger, e os meus convidados te esperamos nessa jornada de aprendizado mútuo. Todo domingo, 11 horas, aqui na CDN. Vamos juntos? O Clube Demais é muito mais vantagens para você. Aproveite agora. Voucher de R$ 35,00 no restaurante Oca de Savoia. Acesse clubedemais.com.br e vem ser mais. Clube Demais, o clube de vantagens do assinante do Grupo Diário. Quarta é dia da carne no Peruso. Os melhores cortes com super ofertas. Agulha o peito bovino 17,89 o quilo. Coxa e sobrecoxa dorsal 6,48 o quilo. Pernil suíno 12,48 o quilo. Colchão de fora peça inteira 26,90 o quilo no app. Filezinho perdigão 800 gramas 11,89. Heineken 473 ml 4,99. Beba com moderação. Experimente o suco 100% natural Peruso. Feito na hora. 100% sabor. A revista Persona do Grupo Diário já pode ser encontrada em 11 pontos de venda em Santa Maria. Garanta a sua Persona, uma revista influente, criativa, relevante, otimista e diversificada. Acesse persona.net.br ou chama o Grupo Diário no WhatsApp 55-3213-7272 e saiba qual o ponto de venda mais perto de você. O município de Toropi estará lançando edital para a realização de concurso público para provimento de 15 cargos mais cadastro reserva. Também haverá concurso para um cargo na Câmara Municipal de Vereadores de Toropi. Acompanhe a abertura e andamento do processo no site do município toropi.rs.gov.br. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você. DNA. Camila Cunha. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou a jornalista Camila Cunha e sigo aqui num bate-papo com a minha entrevistada de hoje, a psicóloga Marinara Pinto. Estávamos conversando sobre a parte da terapia, ela falou sobre os indícios da ansiedade, de tratar sobre isso, e entramos no assunto das redes sociais, né, Mari? E quando a gente fala em redes sociais, tem uma palavra, na verdade tem duas, a primeira é Martina, maternidade, e a segunda é autocuidado, que é uma palavra que parece que norteia toda a tua experiência ali nas redes sociais, tudo que tu quer passar. Então eu queria que tu nos falasse um pouco sobre esse autocuidado, o que configura, porque também é uma palavra que a gente escuta bastante, mas o que é exatamente? Exato, vou contar um pouquinho pra vocês, assim, o que representa pra mim. O autocuidado, ele é a base de todas as funções que eu sou encarregado, né? Eu cuido da casa, da Martina, do meu trabalho, das minhas pacientes que precisam que eu esteja bem também pra atender elas. E eu entendi há muitos anos atrás, ali com o início da maternidade e da faculdade também em turno integral, que o autocuidado ia ser uma necessidade básica. Se eu não me cuidasse, se eu não tivesse eu como uma prioridade também, eu não ia dar conta de tudo aquilo. E ao mesmo tempo que eu entendia também, da maneira como esse cuidado era tratado, que como se eu não tivesse direito, sabe? Como se fosse algo, não vai dar tempo de eu me cuidar, eu tenho que fazer todas essas coisas. E
aí eu fui entendendo isso como uma construção. E eu comecei com pequenas coisas. Então a Martina era bebezinho e eu fazia questão de me arrumar, mesmo com ela no colo, assim, fazer uma maquiagenzinha pra sair me sentindo um pouquinho melhor. Ter um momento de leitura também quando ela estivesse dormindo, que era uma coisa que eu gostava bastante de fazer antes. E aí eu fui fazendo como se fosse uma lista mesmo, que na terapia a gente chama de repertório comportamental, que é listar várias atividades que nos fazem bem. Mas naquela época ainda não tinha esse conhecimento, eu fui fazendo uma lista de coisas que me faziam bem para que eu conseguisse recarregar minhas energias. Então, eu passeava com a Martina, várias coisas que eu gostaria de fazer, e eu achava, não vou fazer porque tenho que ficar aqui cuidando dela. Eu incluía ela junto também, então nisso a gente foi se tornando muito parceiras, porque eu não queria abrir mão desses cuidados. E eu fui entendendo que essa construção também, ela é muito singular. Então eu fui falando mais sobre isso no Instagram e fui entendendo que algumas coisas que eram autocuidado para mim, talvez não fossem para outras pessoas, e fui falando também sobre isso, né? Até o tema da minha tese de mestrado, né? Que é como o autocuidado ele pode ajudar nas consequências da violência doméstica. Eu trouxe o autocuidado também para essa construção de uma mãe que passou por várias questões, mas isso também, assim, independente, né? Assim, só no dia a dia ali, de ter trabalho, de ter filhos, todas essas funções, a gente precisa ter esse momento para se cuidar, né? E quando tu fala isso, eu acho esclarecedor, porque às vezes quando pensa em autocuidado, se pensa num passo muito grande, numa coisa muito grandiosa, e na verdade não, pelo que tu falou, numa listinha pode ser uma coisinha simples. Muito, às vezes assim, parar, respirar um minutinho, assim, ter uma consciência ali da minha respiração, tomar um chá, conseguir sentar um pouquinho. Antes, quando eu comecei essa construção, eu achava, bom, nos finais de semana eu me cuido, e eu percebi, não está sendo suficiente aqui, porque daí eu vinha toda semana destruída. Sim. E no final de semana não dava conta. Hoje em dia eu consigo fazer uma coisinha por dia que eu me sinta bem. Então, de repente, hoje eu não consegui ir na academia, então eu vou dormir um pouquinho mais cedo, vou ler um pouquinho, que é uma coisa que eu gosto, vou meditar um pouco no outro dia, vou adaptando no que é possível naquele dia. Como que cria essa mentalidade do não se deixar para depois, né? Não dizer que eu não sou tão prioridade e que esse autocuidado pode ser um luxo. Como que se coloca isso na vida? Eu acredito que a gente ainda tem, assim, resquícios de uma construção social nesse sentido, né? Assim, como se cuidar de si a gente não fosse digna disso, como se a gente tivesse que se sentir culpada por isso, e né? As mães se sentem culpadas também, né? Muito, exato. E eu já venho, assim, já é da minha personalidade a ser mais cuidadora e fui criada a isso, né? Então, como irmã mais velha de 3 irmãos, eu muitas vezes estive ali no cuidado de todo mundo e cresci assim. Mas quando eu fui mãe e tinha também como objetivo minha carreira, eu entendi que era uma necessidade básica, que se eu não fizesse isso, eu não ia conseguir continuar. E como eu queria também, era muito importante para mim ser uma boa mãe para Martina, eu entendi que eu tinha que estar bem. E eu fui lidando com a culpa, questionando ela. Nem a gente faz em terapia, assim, quando vem alguma crença, algo que a gente acredita, a gente questiona se a gente tem evidências daquilo ou não. Então eu me questionava, eu preciso mesmo me sentir culpada por estar cuidando de mim? Porque tem vários aspectos positivos disso, né? Tanto pra mim, quanto pra Martina. Criar questionamentos sobre algo que tá até barrando. Exato. Porque pode ser uma crença até social mesmo, né? Assim, de que se cuidar é uma futilidade, ou que a gente não pode se cuidar, a gente tem que cuidar das outras pessoas. E aí, nisso, a gente vai interferindo no comportamento, né? Assim, vai se deixando de lado, não vai se priorizando. E acaba faltando em outras coisas que tu considera tão importante, né? E a maternidade, da mãe estar bem para cuidar desse filho, né? Muito interessante. Mari, seguiria nesse papo aqui, mas eu acho que tem mais gente que quer conversar, dar um depoimento aqui, né, Cabala? Vamos escutar, por favor, os 2 primeiros áudios para Mari nos contar de quem são essas vozes. Oi, tudo bem, pessoal? Hoje eu tô passando aqui para falar de uma pessoa muito, muito, muito importante na minha vida. Uma mulher cheia de fibra, uma mulher determinada, uma mulher que nada abala, que independente de qualquer situação adversa da vida, ela vai lá, dá a volta por cima e faz tudo acontecer. A mulher que há mais ou menos uns 10 anos está do meu lado, está na minha vida, e cada dia que passa eu sinto mais admiração por ela. A Marinara é uma pessoa maravilhosa, incrível, verdadeira,
dona de si, uma mãe perfeita, uma amiga, então nem se fala. Queria dizer que o mundo é teu e que você merece tudo que existe de melhor nele. Eu te amo muito e continue sendo exatamente quem tu és. Senhora Marinara Pinto, que honra falar de ti, que honra fazer parte da tua vida, da tua história, que honra ser tua irmã de alma e poder contar contigo sempre. O que eu mais admiro em ti é a tua forma resiliente de levar a vida. A gente pode estar afundado em perrengue, mas a gente tá lá dando risada e fazendo a poeira ser sacudida, né? Eu admiro tu demais como mãe, como profissional, como a mulher que tu é. Por tudo que tu já conquistou e que tu ainda vai conquistar. Por tudo que tu já superou e que tu ainda vai superar. E chega de perrengue, né? A gente já decidiu que 2023, esse ano, é nosso. E é teu, minha amiga. Eu tenho plena certeza de que é teu. Né? Então, assim, tu já superou tanto e agora as coisas realmente elas vão vindo pra que a bonança chegue na tua vida, né? Pra que a calmaria chegue, pra que tu possa viver cada vez mais plena e feliz com a tua tininha, com todas as pessoas que te amam. E que bom que de volta a Santa Maria, né? Porque a amiga aqui não pode negar que amou esse retorno. Eu te amo demais e eu tô sempre, sempre, sempre aqui. Meu Deus, que coisa linda. Minhas pessoas, a Geisa e a Rit, são pessoas que eu admiro profundamente. Eu sou muito abençoada por ter amizades assim, eu fiquei muito emocionada. Um beijo, gurias. Achei a voz de vocês bem fácil de reconhecer. A Rit, inclusive, já foi nossa entrevistada aqui. Mari, antes da gente ver se tem, não sei se tem mais recados, mas... Antes da gente ver. Que surpresa linda. Se tem. Eu vou seguir no assunto das redes sociais e te perguntar sobre quando tu fala sobre maternidade nas redes sociais. Como que tu encara? Hoje a gente vê muitos Instagrams voltados para maternidade, né? E o quanto... E vi uma entrevista tua, um trabalho na Panvel, que tu disseste que a Martina foi muito criada na base do YouTube, uma geração do tutorial. Que faz sentido. E que os Instagrams de maternidade também podem fazer esse papel. Como que tu enxerga o falar da maternidade nas redes sociais? E também aquele contraponto de se não virar algo comparativo. Se isso não pode prejudicar, mas aconteceu isso com a fulana, eu vou ficar frustrado que comigo não, né? Nesse sentido. Eu acho incrível e não tinha tanto no Instagram, né, naquela época, conteúdos voltados para maternidade, mas eu lembro que eu queria fazer também tudo, eu queria aprender mesmo, né? E muitas coisas eu não sabia, assim, coisas simples, assim, limpar o cordão umbilical. Ia lá eu no YouTube, porque eu queria ficar sozinha com a Martina, eu queria que a gente construísse esse vínculo. E me ajudou super, tinha muito conteúdo no YouTube na época, hoje, né? Muito mais. Mas isso começou a se expandir também no Instagram. E aí falando muito mais, não como um formato de tutorial, mas de compartilhar a experiência, né? Falar da maternidade, cada uma na sua vivência ali. E, como tu disse, né? Pode acontecer de vir uma comparação, mas isso é importante a gente entender, né? Assim, que a realidade de cada pessoa é muito diferente. Por exemplo, tem várias coisas que eu falo de maternidade que não faz sentido para outras pessoas, que têm acesso a outras coisas, ou para mães que têm uma rede de apoio muito maior. Assim, são experiências diferentes. Mas eu acho super importante esse diálogo, né? De olhar para essas questões, de trazer também essas reflexões, porque cada mulher vive a maternidade de uma maneira, né? Não tem uma maneira certa de se viver, mas é super importante a gente aprender uma com a outra, né? E também falar de uma maneira bem real sobre como essa mãe se sente. Que isso rola uma identificação, talvez com bastantes mulheres. E nessa coisa de, por exemplo, assim, tu diz, de como trocar tal coisa, né? Da introdução alimentar. Isso são coisas práticas bem pontuais, né? Que são muito interessantes. Mas também essa parte do acolhimento que eu acho a mais interessante. Exato. Que é a parte que tu faz, né? De conversar com essas mães, de ouvir essas mães, né? Exato. Eu lembro que eu não tive acesso a
isso. Então, o meu Instagram sempre foi uma iniciativa de dar para as pessoas algo que eu não tive. Então, eu tinha acesso a essas informações bem práticas, mas eu vivia várias outras questões que eu não conversava com ninguém. Assim, as minhas amigas começaram a ter filhos agora, então eu não tinha esse diálogo, assim, não tinha realmente com quem conversar. E eu comecei a trazer um pouco mais sobre isso, e eu também sou uma pessoa muito sincera, muito transparente, muito franca. Então eu falava que eu me sentia frustrada em vários momentos, decepcionada em vários momentos, exausta também, e eu não via muito isso naquela época no Instagram. Inclusive, existe uma barreira sobre isso, né? Porque Deus o livre a mãe falar que está cansada, que algo não foi tão maravilhoso. E como assim? Com teu filho maravilhoso, tudo certo, com saúde, né? E tu tá reclamando de alguma coisa. Não se pode demonstrar uma fraqueza. Tem muito disso na maternidade, né? E eu achei super importante falar sobre isso, porque me ajudou a lidar, mas também me aproximou de mulheres incríveis. E tem várias experiências, né? Por exemplo, eu tenho uma relação incrível com a Martina. Eu gosto muito da maternidade, mas tiveram vários aspectos que foram bem difíceis. Por exemplo, a gestação foi algo muito difícil para mim, a amamentação, e eu não via ninguém falando sobre isso, e naquele momento eu me sentia culpada, né? Pensava, tô sendo mãe errado. E à medida que eu fui conversando sobre isso, eu também aprendi a lidar com isso. Entendi que não, tudo bem, cada um tem a sua experiência, ali tem várias coisas boas, várias coisas ruins, também difíceis, né? O meu protesto é que não se fala sobre adolescentes, mães de adolescentes. Mas tô chegando lá. Tu dá jeito, porque... Não, mas eu acho que tem uma explicação muito lógica. Porque quando tu fala sobre uma maternidade de uma criança, é a criança. Se tu tá falando do adolescente, tu tá expondo o adolescente. Ele vai assistir e já vai dizer, não, minha mãe tá me expondo, entendeu? Entendo, e pensei sobre isso esses tempos, porque a Martina me falou alguma coisa e eu sempre trago as nossas experiências. Eu acho a Martina incrível, genial. Tem sacadas boas. Nossa, ela me fala umas coisas que eu penso, nossa, eu tenho que escrever isso, eu tenho que compartilhar. Mas ela já me trouxe assim, mãe, isso aqui tu não posta, tá? Então a gente tem que ir respeitando o limite também do filho, tá me expondo, né? Isso aqui é particular, tá bom. Não, com certeza. Mari, vamos escutar agora, Cabala, por favor, os 2 próximos áudios. Vamos ver de quem são essas vozes. Ai, meu Deus. Oi, Mari, tudo bem? Assim, a Mari tem um significado enorme na minha vida, porque eu fui praticamente criada pelos pais dela. Eu sempre passava todo final de semana com os pais dela, a gente ia pra fora. E a Mari foi o primeiro contato que eu tive com uma criança recém-nascida, um bebezinho. E foi o máximo, porque eu ganhei uma bonequinha. Apesar de eu perder o meu cargo da guriazinha da família, eu ganhei uma bonequinha que eu ajudava a cuidar, a trocar fralda. E foi muito legal ver todo esse desenvolvimento dela, a criança que ela se tornou, a pré-adolescente. A adolescente, eu contava todas minhas coisas pra ela. E eu escutava muito ela também. E até hoje, a gente se dá super bem. E eu quero que tu saiba, Mari, o quanto eu te admiro e te amo muito. Tenho orgulho dessa mulher que tu se tornou. E tu sabe que tu pode sempre contar comigo, não importa a hora, o dia. A gente sempre tá junto, tá bom? Te amo, prima. Te amo muito. Bom, falar da Marinara é fácil, né? Ela é uma pessoa incrível, né? Uma pessoa que como eu convivo bastante, ela consegue alegrar onde a gente não vê muita alegria, ela consegue fazer com que as coisas sejam mais leves. É uma mulher, uma mãe incrível. Ela tem inúmeras qualidades. Acho que o tempo desse áudio não seria capaz de comportar, mas se eu puder dizer algumas coisas, é que eu vejo nela um exemplo a ser seguido por mim, pelas pessoas, porque onde ela bota a mão, ela constrói, né? Ela é uma pessoa que tem uma luz, né, muito ímpar, que tem esse jeito Marinara de ser, né? Ela tem esses nuances maravilhosos. Eu acredito que eu sou muito grato, né? Que ela é uma pessoa incrível e uma personalidade forte. Ela tem as opiniões bem definidas, ela tem princípios, valores, né? Ela é muito certa, muito ética e
ela é realmente o amor da minha vida e sou muito grato por isso. Ai, tivemos aí uma declaração de amor. Ficaram as duas bobas assim, que amor. As piscianas não aguentam. Que coisa mais linda, gente. Meu Deus. De quem foi o primeiro áudio? Da minha prima, Leiara, que é uma irmã pra mim. A gente cresceu juntas e eu aprendi muito com ela, aprendo até hoje. Assim, uma pessoa que eu confio demais, assim, consigo me abrir, consigo ser eu mesma. E sei que ela sempre vai estar ali, sem julgamento, assim. Uma irmã mesmo. Eu sempre quis ter uma irmã e ela cumpriu esse papel, cumpre até hoje. E o amor da vida é o? Esse é o Matheus, meu namorado. Eu fiquei super feliz também com o áudio dele, muito especial. Que legal. Mari, agora nos últimos minutos, eu vou te perguntar. A gente viu toda a tua trajetória, né? Pincelamos um pouco dela e foi uma trajetória por muitas vezes difícil, desafiadora, né? Tu te mudou da cidade, e o neném pequeno, e toda a criação da Martina, e o trabalho, a faculdade. O que tu gostaria de ter ouvido lá no início da tua carreira, ou com a Martina bem pequenininha? Qual o conselho que tu falaria para ti mesma naquela época? Eu acredito que eu queria ter ouvido para que eu seguisse sendo quem eu sou, confiante em relação ao que eu acredito, porque muitas vezes eu temia, assim, pelas escolhas que eu fiz, eu tive medo, eu fiquei insegura e eu fui, assim, tive coragem. Eu gostaria de ter ouvido para fazer justamente isso, mas para ficar tranquila, assim, que as coisas acontecem, a gente passa por dificuldades, mas a gente também tem recursos para dar a volta por cima, para construir algo novo, para ter uma vida diferente do que foi imposto de alguma forma. Com certeza. E como que tu te enxerga daqui 10 anos? Nossa, daqui 10 anos eu me enxergo sendo muito realizada no meu trabalho, como eu já me sinto, também mantendo a construção de uma família. É meu sonho ter uma família maior e continuar também tendo esse contato com tantas mulheres maravilhosas. Eu me vejo assim numa construção do que eu já faço, do que eu já vivo. Seguindo. Eu sou muito grata com a vida que eu tenho hoje, me sinto muito realizada. Então, eu sempre fui muito sonhadora, ambiciosa também, sempre quis crescer, sair, estudar, mas hoje eu entendo que eu já tenho tudo o que eu preciso e eu quero manter isso e poder também dar isso para as pessoas, né? Poder que a vida siga esse rumo. Exato. E que venham os irmãos ou as irmãs da Martina, o que eu entendi foi isso. Exato. Mari, agora eu acho que a gente vai finalizar com chave de ouro. Cabala, por favor, coloca pra gente o último áudio. Falar da Marinara é falar de uma pessoa determinada, focada, que corre atrás dos seus objetivos. Ela é uma pessoa assim que batalha e acredita no que ela quer, né? Se tornando uma mulher muito positiva, muito forte. E é um orgulho, né? Saber que uma mulher se empoderou desse jeito e batalha pelas suas conquistas. Um beijo carinhoso e tenho muito orgulho dela. Eu não acredito que vocês conseguiram até era o áudio difícil da minha esse, mãe. tu viu só? Esse era difícil, ela é super reservada. Mari, eu vou te fazer umas perguntas e tu me responde com a primeira palavra ou frase que te vier na mente, tá? Olhando pra trás, o que tu mais te orgulha da tua trajetória? A resiliência que eu tive. Existe algum arrependimento? Não. Alguma saudade? Sim, existe. Eu sinto muita falta de um tio que foi uma referência para mim e é uma pessoa que influenciou muito na construção da minha personalidade. Ele faleceu há alguns anos e é uma saudade diária. E um sonho? Um sonho? Família. O que te dá paz? Estar em casa, com a família também. E o que tira essa paz? Tira a minha paz? Tira a minha paz são algumas injustiças que a gente acaba passando e acaba precisando se desenvolver muito para lidar.
Mari, agora, novamente em solo santamariense, eu vou te perguntar um lugar em Santa Maria. Se tu pudesse escolher um lugar na cidade, qual tu escolheria? Um lugar na cidade... Eu gosto muito, assim, o primeiro lugar que me vem à mente é a Livraria Atena. Eu adoro estar no meio dos livros e é algo que eu sempre fiz com a Martina desde pequena, desde a gestação, de ir passear na livraria, ficar olhando os livros. É o primeiro lugar que me vem em mente. Que legal. Mari, tu consegue te definir em uma palavra? Uma palavra? Vulnerabilidade. Curiosa a palavra, Sheila. Eu gosto muito da minha capacidade de ser eu mesma, de lidar com as minhas dificuldades, com as minhas potencialidades também. Então, acho que vem a vulnerabilidade, a autenticidade também. Mas eu me orgulho muito de conseguir entrar em contato com a minha vulnerabilidade e usar ela ao meu favor. Interessante. Mari, agora no último minuto quero muito agradecer a tua presença, dizer que foi um prazer enorme, adorei te escutar, poderia te escutar por bem mais tempo, inclusive. Muito obrigada, te parabenizar pelo teu trabalho, o teu trabalho como psicóloga e teu trabalho nas redes sociais. Te digo para que tu siga cada vez com mais conteúdo, porque com certeza ele é um acolhimento e uma fonte de conhecimento para muitas mulheres. Muito obrigada. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui contigo, te admiro demais, então é uma honra estar aqui. Muito obrigada. O DNA de hoje vai ficando por aqui. Eu volto no próximo programa. Um ótimo finalzinho de tarde para todos vocês.